Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a relação da obesidade com a gestação. Óbvio que quem vai nos trazer essas informações sobre obesidade e alguns dados super importantes é o nosso gastrocirurgião, o Dr. Bruno. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Mariana. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Prazer em te receber. Então eu gostaria de ajudar as pessoas que estão nos acompanhando a compreender essa relação um pouco conturbada quando a gente fala em peso, obesidade e a gestação. Para a gente começar pensando nas mulheres que estão tentando engravidar e são obesas. Isso dificulta esse tão sonhado positivo? Com certeza absoluta, né? A paciente obesa ela já tem uma maior dificuldade no próprio processo de conseguir engravidar. Por quê? Existe também a parte hormonal que está muito alterada, tem a síndrome do ovário policístico, então são causas de infertilidade, tá? E a obesidade é uma delas. Muitas pacientes que estão obesas e querem engravidar vão ter esse problema já na tentativa. Então, quando a gente começa a falar de gestação e obesidade, a gente começa já no ato de tentar engravidar. Já é uma maior dificuldade. A gente vê, né, colegas que trabalham com fertilidade, que a obesidade é um fator dificultador, né? Então, é um tema muito importante e relevante para a gente estar trazendo aqui para o pessoal do Minuto Mãe Bebê. E quando a gente pensa, a família está se programando para ter um bebê e sabe que existe ali essa questão de obesidade. Como que a gente trata essa gestante, essa família, para que o tão sonhado positivo chegue para eles? O tratamento da obesidade ele vai ser sempre multidisciplinar, né? Então, primeiro tem que ter um aconselhamento importante com a tua própria ginecologista, com obstetra e até em clínicas de fertilidade. Obviamente, a gente vai classificar essa obesidade em muitos graus e dependendo do grau da obesidade, o ideal é que a paciente saia dessa obesidade antes de engravidar, né? A gente sabe que toda paciente obesa, gestante, é uma gestação de risco. Então, se ela já está com dificuldade de engravidar, imagina quando ela conseguir engravidar, né? A gente tem que pensar muito nessa questão. Então, a ajuda profissional multidisciplinar, vários profissionais médicos, nutricionista, psicólogos, isso aí vai ajudar a trazer a pessoa para um peso normal. E uma gestação num peso normal, obviamente, vai ser muito mais saudável, mais adequada. E quando a gente pensa naquela mulher que está obesa e conseguiu engravidar, quais os riscos para a saúde dela gestar um bebê com um peso elevado? Então, a gente vai ter essa relação de obesidade e gestação, já passa a classificar como uma gestação de maior risco, gestação de alto risco. Por quê? Essa obesidade traz muitas comorbidades. Essas comorbidades, como a pressão alta, o diabetes, podem desenvolver durante a gestação situações muito graves, como a pré-eclâmpsia, uma situação muito grave que pode trazer dano tanto para a mãe quanto para o bebê. Aumenta o índice de cesárea, aumenta o índice de alteração do neném, crescimento do intrauterino restrito, um bebê maior pode acontecer também, que a gente chama um bebê grande para a sua idade gestacional, né? Isso acontece porque a paciente que é obesa tem disfunção hormonal, tem mais açúcar disponível para o feto. Então, é toda uma questão mais difícil para o obstetra, né? Então, por que não a gente pegar e aconselhar essa família, essa paciente a tentar um estilo de vida mais adequado, uma perda de peso antes de conseguir engravidar, né? Isso aí acho que é um ponto para a gente ter que conversar bastante com a família e isso aí também no consultório da própria obstetra, né? O aconselhamento de sempre procurar estar com mais saúde para poder ter essa gestação. Porque às vezes essa mulher ela não estava programando essa gestação e está acima do peso e acabou engravidando. Então é algo que realmente a gente precisa analisar, porque como você citou, são vários pontos e várias situações que podem trazer bastante preocupação, tanto para a saúde da mulher quanto para a saúde do bebê, né, doutora? Com certeza. Quando a paciente já está com um grau de obesidade e acontece de engravidar, é aconselhado que esse segmento seja feito muito próximo com a obstetra e com o nutricionista. Então ela tem que ter, a gente sabe que paciente que está grávida, ela vai ganhar peso,
mas tem um percentual adequado, não pode descuidar. Então esse aconselhamento, essa nutrição bem feita, né? Tem que comer, a dieta tem que ser a base da dieta o mais saudável possível. Frutas, verduras, alimentos integrais, saudáveis, praticar uma atividade física que ela consiga executar para tentar manter esse ganho de peso adequado. Não adianta já uma paciente que já tem um sobrepeso, uma obesidade, durante a gestação explodir no ganho de peso, ganhar muito mais peso. Isso vai trazer muito risco para ela e para o neném. Então, o que precisa? De aconselhamento profissional, né? Tem que estar sempre junto, a consulta, o pré-natal todo vai ser mais próximo, né? Porque a gente já considera isso como uma gestação de maior risco, né? Então, é importante trazer esses dados, trazer essa ciência para as pessoas procurar esse aconselhamento e esse acompanhamento. Não pode, de jeito nenhum, deixar de fazer todos os exames em relação ao diabetes, né, para saber se está tendo uma gestação saudável, mesmo com a obesidade. O ideal, como eu repito, é tentar perder o peso antes de engravidar. Se não for possível, durante essa gestação, se cuidar bastante. A gente tem algumas sugestões do cenário ideal, né, para essas mulheres que estão tentando engravidar, que estão acima do peso, mas isso a gente vai falar na próxima entrevista, no mês que vem. E te agradeço por todas essas informações, por ter vindo aqui e dividido conosco um pouco do seu conhecimento, e até a próxima. Muito obrigado, até breve. Você já ouviu falar em terapia contextualizada? O que será que significa? Como será que é feita uma terapia contextualizada? Quem vai nos ajudar a compreender tudo sobre esse assunto é a Lízia, nossa fisioterapeuta maravilhosa lá da Life. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Um prazer sempre estar contigo e com o pessoal que te assiste. Muito bom te receber aqui, entender um pouquinho do que acontece lá na Life. Então, a gente hoje quer entender, quer que você nos explique o que é essa terapia contextualizada, o que acontece. Então, quando nós reunimos um grupo de profissionais, cada um tem os seus conhecimentos, né, restritos ou pertinentes à área de atuação profissional. E muitas vezes o ambiente ele é comum a todos os terapeutas, mas ele não apresenta um contexto. Ele apresenta apenas instrumentos e recursos terapêuticos. Só que todo ser humano, ele não pode ser considerado um ser segmentado. Nós somos seres únicos e ímpares, nós somos seres holísticos, em que o nosso cognitivo influencia nas emoções, as nossas emoções influenciam no cognitivo, na capacidade e habilidade motoras. Então, quando a terapia não tem um contexto, nós conseguimos trabalhar apenas segmentadamente, na grande maioria das vezes. E quando a gente tem um ambiente propício a contextualizar o que está acontecendo, nós evoluímos conjuntamente em vários aspectos: físico, motor, emocional, comportamental e também cognitivamente. Isso é uma terapia contextualizada. Por exemplo, vou dar o exemplo da sala floresta da Life. Então, nós temos uma floresta com inúmeros recursos terapêuticos, mas com reforços positivos para cada área de atuação, seja fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia, psicologia, enfim, né, a fisioterapia motora, a fisioterapia por meio do Pediasute, do Terasute. Então, tudo é preparado para que quando esse paciente chegue, ele esteja inserido num contexto. Ele vai se situar aonde ele está e nós temos o storytelling. Então, todas as nossas atividades, elas são conduzidas para despertar nas crianças, sobretudo, a curiosidade e a vontade de fazer a terapia. Porque não é só uma situação em que a gente solicita uma ação com repetições.
nós temos um contexto. Então, existe uma história por trás de cada terapia e a criança se envolve e é como um circuito. Ela precisa cumprir aqueles circuitos previamente organizados ou pelo terapeuta ou pela equipe de terapeutas. Então, cada ambiente que traz um contexto ajuda a reforçar muito a questão cognitiva, de compreensão de cores, de compreensão de complexidade de tarefas. Então, tudo é pensado para uma evolução. Essa é a terapia contextualizada. Lise, que sensacional. E me conta se você, né, como já tem lá a Life, acompanha todos os procedimentos e todas as terapias. Quando você vê uma criança, um paciente fazendo terapia contextualizada, você percebe que os resultados eles são mais intensos? Sim, e é muito mais prazeroso, porque normalmente quando a criança não tem o contexto, a inserção dela no contexto, ela chora porque ela não quer fazer a terapia. Quando ela vai para um ambiente contextualizado, ela chora porque ela não quer ir embora. Olha só. Porque é brincadeira, ela não sente. Ela tem prazer em estar ali brincando. Porque existe todo um cenário mágico envolvendo essa criança que estimula ela a estar lá cada vez mais. Então isso é muito comum. Não quero ir embora, não quero ir embora. Que legal. Então, é para isso que a gente trabalha, assim, para que essas crianças não sintam que elas estão trabalhando, elas estão se divertindo e com isso ganhando. E elas se entregam e colaboram? Muito, muito. Elas querem. E uma pergunta, eu recebo muito assim, pais que quando observam as salas temáticas dizem assim, mas tem muito estímulo para o meu filho. Existe, como é que eu posso colocar? Existe uma percepção, muitas vezes equivocada, sobre os estímulos. Claro que os TEAs, eles muitas vezes desregulam pelo excesso de estímulos. No entanto, o cotidiano é repleto de estímulos e o que nós fazemos é justamente dessensibilizar esses pacientes para que eles recebam esses estímulos de forma muito mais regulada. Então, existe toda uma adaptação para inserir essa criança no ambiente com mais estímulos. Então, não se preocupem, papais e mamães, vocês não têm que proteger do excesso de estímulos. A gente tem que trabalhar para que essa criança aceite esses estímulos de forma regulada. Até porque a gente não quer uma criança trancada dentro de um quarto branco. Não, isso não funciona. Queremos que as nossas crianças que têm alguma necessidade especial consiga ir no supermercado, consiga ver pessoas na praia, e através num parque, shopping. E isso são estímulos, são Exatamente. Luzes, são movimentos, sons. E a gente precisa adequá-la, fazê-la receber esses estímulos com mais concentração, sem tanta irritabilidade. E é isso que a gente faz. Gradativamente vamos inserindo cada vez mais estímulos. Se for necessário para uma terapia, por exemplo, ABA, nós temos espaços neutros para trabalhar assuntos ou questões focais, né, que demandam atenção. Mas o nosso foco é realmente trazer essa criança para o mundo real, para que ela saiba se comportar, para que ela saiba se conter, se adequar para um convívio social desejável. Ela tem o direito, né? E é muito bom. A família também, a família não pode se privar de viver, porque tem muitas famílias, eu não vou no shopping, eu não vou no mercado, não posso ir ao mercado com meu esposo, tem que ser um ou outro. E a gente quer convívio familiar. Lise, obrigada mais agradeço. Uma vez por nos mostrar o trabalho incrível que vocês fazem lá na Life. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Prazer. Vamos falar sobre perda auditiva com a nossa otorrino, a doutora Marcela. Bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada pelo convite, fico muito agradecida por estar aqui também. Doutora, é comum perda auditiva na infância? Não é comum, mas eu acredito que não seja tão comum porque talvez falte o diagnóstico correto, né? Muitas crianças, hoje a gente tem, é uma lei, né, nacional, a questão da triagem auditiva neonatal, que a gente consegue captar muitas crianças ali, porém as crianças que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, que vão acarretando em atraso de fala, elas vão deixando passar e a gente perde as crianças ali, né, as que vão adquirindo perdas auditivas ao longo da infância. Como que se faz esse diagnóstico? Quais os sinais que a gente pode notar que tem uma perda auditiva? Para as mães que estamos acompanhando, ligar aquele start, né? Aquele sinal de alerta, assim, poxa, vou levar num otorrino, vou fazer Sim. uma avaliação. A criança, antes do ano de idade, fica mais difícil, porque a criança não está se comunicando, né? Ela verbaliza mais por vocalizações, mas prestar atenção se a criança, quando você chama ela, se ela começa a direcionar o olhar para você, isso é uma das coisas que fazem a gente se atentar. Mas o que mais acaba fazendo com que os pais se preocupem é quando a criança, com 1 ano de idade, já tem aquela expectativa da família de que tem que começar a falar mamãe, papai, e aí não vem as primeiras palavras, e não vem, e aí começa a chegar perto dos 2 anos de idade, e aí é que é o problema, que daí é que quando os pais começam a ver que não está falando, né? Mas também, ao longo da infância, a criança às vezes começa a desenvolver a fala, e um outro sinal é quando ela já é um pouquinho maior, que daí ela começa a botar volume alto da TV, começa a falar mais alto, ela começa a botar eletrônicos, né, no celular também em volumes muito altos, ou começa a trocar fonemas, né, trocar sílabas, letrinhas, que a gente já deveria estar falando de uma forma mais adequada, a criança, né, e a gente vê que começa a ter essa alteração e indiretamente, às vezes ela não tem tanto isso em casa, mas na escola começa a baixar o desempenho. E daí os professores falam, anda meio distraída, às vezes no mundo da lua, às vezes recebe um diagnóstico de déficit de atenção e pode ser que seja um problema auditivo, né? Às vezes a criança está no mundo da lua porque ela não está ouvindo direito. Então é um outro sinal um pouco mais de alerta, assim, né? E aí o que vem pela frente, então, depois que a gente tem esse feedback do professor ou que a gente vê em casa algumas situações dessas que você citou, o que a gente precisa fazer? Levar num pediatra ou idealmente no otorrino, né? O otorrino ele já vai direto na avaliação auditiva, já vê no exame físico, a gente tem um olhar mais apurado, né, no exame do ouvido, não que os pediatras não saibam, pelo amor de Deus, mas a gente vê isso toda hora, né, os ouvidos de todo mundo. Então, mínimos detalhes a gente já consegue se atentar de que pode ter alguma coisa alterada na otoscopia da criança, além de todo o exame físico completo, né, que a gente faz, otorrinolaringológico. E aí, a partir disso, a gente já tem hipóteses e pede exames, principalmente de audição. A primeira coisa que a gente tem que ver nessas queixas todas é garantir que a criança ouça alguma coisa. Ela está ouvindo, ela está recebendo todas as informações, porque um mínimo de déficit, isso é uma coisa importante, né? A gente não pode comparar um adulto que tem uma perda auditiva com uma criança que tem uma perda auditiva também. O adulto ele já tem a aquisição da fala, ele já sabe falar, né? A criança não. Então, qualquer mínimo já prejudica, sim, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de linguagem, o desempenho escolar. Então, primeira coisa que a gente faz é ver o ouvido, ver se está tudo bem, ali da parte se a gente já detecta alguma coisa e depois partir para exames auditivos. Doutora, e tem causas, motivos para as crianças terem perda auditiva? Na infância, ao nascimento, existem as perdas congênitas, né, que pode ser por alguma infecção na gestação. Então, por exemplo, sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola. Muitas crianças no passado nasciam surdas por rubéola na gestação. Hoje em dia a gente já tem toda a questão da vacinação, né? Então a gente não vê mais isso com nenhuma frequência praticamente, é uma coisa que não vemos mais. Mas existem outras infecções que acarretam sim em perda auditiva congênita. Existem as perdas auditivas genéticas, né? Então que a criança já nasce com uma mutação em algum gene e aí ela é detectado normalmente na triagem auditiva neonatal, mas às vezes por algum motivo não conseguiram fazer e tal, e aí é detectado um pouquinho mais tardiamente, né? E aí tem as perdas auditivas adquiridas ao longo da idade, que a mais comum de todas é a otite média com efusão, otite média serosa, que por algum motivo a criança acumula líquido dentro dos ouvidos ou porque está sempre
com infecções recorrentes de vias aéreas, ou porque a tuba auditiva da criança não funciona, e ela acumula esse líquido e ela ouve como se estivesse embaixo d'água o tempo todo. E nisso ela, como se fosse abafado, assim, sabe, a audição. E nisso ela perde fonemas, perde tudo e acaba desencadeando todo o outro processo que eu acabei citando anteriormente. E o que vem pela frente no sentido de tratamentos? De tratamentos, então, se for esse caso de líquido que fica persistente, assim, esse líquido mucoide inflamatório dentro do ouvido, se a gente ao longo do acompanhamento vê que é permanente, às vezes precisa de uma cirurgia, fazer um furinho no tímpano, colocar um dreno, que a gente chama de tubo de ventilação, para essa criança desenvolver o ouvido e garantir uma audição dentro da normalidade. Agora, as crianças que são detectadas ou por uma infecção congênita ou por causa de um déficit genético, a gente normalmente tem que adaptar com aparelhos auditivos, né? Então é muito importante essa detecção precoce, porque senão ela vai ter impacto mesmo no dia a dia. E tem crianças que às vezes nascem surdas completamente e aí o implante coclear tem essa indicação, né? Para essas crianças que já nascem surdas e precisam reabilitar o quanto antes. Adorei todas as informações. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e até a próxima. Eu agradeço também a oportunidade. Até mais. Agora eu quero te apresentar a doutora Sami, dentista que faz parte aqui do Minuto Mamãe e Bebê, falar um pouquinho sobre o que ela faz, sobre as especialidades dela. Tenho certeza que você vai gostar. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Sami, então eu queria que tu te apresentasse para quem está nos acompanhando, falasse um pouquinho quem é a doutora Sami. Então, eu sou a Sami, eu sou natural da Serra de São Joaquim, na Terra do Frio. Me formei na UFSC em 2011 e me especializei em implantes e ortodontia, em aparelhos, né? Atualmente eu tenho um consultório no Passa 20, em Palhoça, mas eu gosto muito também de fazer parte de clínica geral, de atender crianças, de atender gestantes, de fazer procedimentos clínicos, clareamento, profilaxias, essa parte de prevenção, orientação, alguma coisa de reabilitação com próteses. Então eu gosto um pouquinho de cada área da odontologia, digamos assim, né? Então a pessoa que vai te procurar, vai encontrar na tua clínica um pouco de cada tratamento. Sim, a gente também tem as outras meninas, né, que fazem o que eu não faço, a parte de, por exemplo, especialização em endodontia, que seria tratamento de canal, a parte de cirurgias mais avançadas de siso, que a gente tem a doutora Juliana, que é a nossa bucomaxila. Então a gente tem uma equipe bem completinha lá. E fala para nós endereço, apresenta para nós também um pouco da tua equipe. Fala para nós como é que é o teu dia a dia, qual é a tua área de atuação, quais são os desafios que você encontra lá no consultório. Fala para nós o que acontece dentro daquele espaço tão lindo. Então, o consultório ele fica localizado no Passa 20, pertinho ali do CAIC, não sei, né, ali em Palhoça, para quem conhece ali a localização, mas é pertinho da Geraldo Passa 20. Eu estou ali basicamente a maior parte da semana, de segunda a sexta, né, salvo os dias que as meninas vão para fazer a parte de especialização delas, né. Então tem a doutora Cleice e na nossa equipe tem a doutora Juliana e o melhor detalhe na clínica é ter esse contato com os pacientes do dia a dia, de estar recebendo eles, de poder ajudar eles, muitas vezes eu aprendo muito com as pessoas que vão ali, né, a troca de experiências. A gente não é só resolver o problema do dente, a gente acaba se tornando amigo, né? Então cria-se uma confiança e aquele paciente leva o filho e leva a família, indica um colega. Então acho que essa é a parte mais gostosa de estar trabalhando num consultório assim, um consultório de bairro pequeno, mas que os meus pacientes me conhecem, são indicados para mim, então é uma coisa um pouquinho mais familiarizada, assim, mais impessoal, não é aquela coisa tanto impessoal, né? Mas família mesmo. E você falou sobre isso, eu achei bem interessante, sobre a família. É muito interessante esse tipo de local que atende toda a família, que atende a criança, que atende a mãe, o pai, a avó. Então, lá vocês atendem todos esses públicos, porque tem locais que atendem só criança, especializados só em criança. Daí acaba que tem que marcar vários lugares, né? Então, ali contigo,
a família pode ser toda atendida e assistida. Toda atendida ali, isso é bom porque não dispersa, né? Às vezes você, eu só atendo a parte de crianças, por exemplo, e aí você quer, a mãe, o pai se sente confiança de ir ali na tua clínica e acaba que você tem que encaminhar e perde um pouco o vínculo, então ali a gente procura tentar resolver a maior parte dos problemas da família. Que legal. Então, assim, você atende crianças, faz toda essa parte de implante e de aparelhos, é isso? Isso. Eu faço um pouquinho de tudo, digamos assim, né? Dentro da clínica geral, que foi o que eu falei. Parte de profilaxia, de orientação, prevenção, adequação do meio bucal, clareamentos, restaurações, próteses, mas a minha especialidade mesmo é implantodontia e ortodontia. Que legal. Muito obrigada por vir aqui, por nos apresentar um pouco da tua clínica, das profissionais que trabalham junto contigo, de dividir um pouco do teu dia a dia conosco. Obrigada. E eu espero que você tenha gostado. Se você mora ali na Palhoça, na Pedra Branca, eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem acolhida pela doutora Sami e pelas colegas que trabalham lá com ela. E agora você já sabe, criança, adulto, idoso, tem um espaço para toda a família lá com elas, né, doutora? Sim, Mari. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e eu espero o pessoal lá no consultório. Com certeza eles vão ir atrás desse carinho, desse carisma e desse atendimento familiar, onde engloba todos os membros da família. Todos são bem recebidos lá, né, doutora? Sim. Até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre a fisioterapia pélvica para gestantes que optam por parto cesárea. Mas como assim? A fisioterapia pélvica não é só para gestantes que querem parto normal? Não, e quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é a Jéssica, nossa fisioterapeuta pélvica. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então existe esse mito de que a fisioterapia pélvica é só para gestante que é parto normal, que a fisioterapia serve para ajudar no trabalho de parto. Mas, na verdade, a fisioterapia pélvica é muito além do que ajudar no trabalho de parto, né, Jéssica? Isso mesmo. Muitos têm essa visão, né, que a fisioterapia pélvica é somente uma preparação para o parto normal. Mas não, ela é muito importante, independente da via de parto. Eu costumo falar para as minhas gestantes, as gestantes que eu atendo, que o nosso corpo, ele não sabe a via de parto que a gente vai ter e ele não sabe o que é uma cesárea. Então, ele vai ter alterações fisiológicas da gestação que toda gestante vai apresentar. E aí, a fisioterapia pélvica atua nessas alterações, né? As pessoas pensam que os movimentos que fazem durante o atendimento com a fisioterapeuta pélvica é para treinar o corpo, para respiração, para relaxar, justamente para a hora do parto. Mas, na verdade, os movimentos também servem para segurar esse bebê que vai crescer independente da via de parto que a mulher vai escolher, né? Isso mesmo. A mulher, a gestante, ela sofre muitas alterações fisiológicas da gestação. Toda gestante, independente da via de parto, vai ter a sobrecarga do bebê sobre o assoalho pélvico. Pode vir a apresentar disfunções urinárias, evacuatórias. Muitas gestantes têm dificuldade para respirar, então na respiração sofre alteração. A parte abdominal também sofre muita alteração pelo crescimento uterino e o abdômen precisa acompanhar. Então é um monte de alterações que acontecem e que a fisioterapia pélvica ajuda em tudo isso. E olha uma coisa interessante que eu já recebi relatos e que acho bem importante para debater com a nossa fisioterapeuta pélvica. A gestante que decidiu fazer uma cesárea e que começou a se movimentar e fazer a fisioterapia pélvica, entrou em movimento, se exercitou e quando chegou lá próximo à época, né, de entrar em trabalho de parto, entrou em trabalho de parto normal e acabou tendo um parto normal. Estava programada para ter uma cesárea, mas como o corpo esteve em movimento durante todo esse processo da gestação, acabou entrando em trabalho de parto e embarcou nessa experiência e o que era para ser uma cesárea acabou sendo um parto normal. E isso pode acontecer também, né? Pode acontecer. Quando a gestante chega para o consultório, a gente sempre passa o máximo de informação também para ela. Então, o que traz uma cesárea, o que traz um parto normal. E aí a gente mostra o que é melhor, o que não é, enfim, traz algumas informações para ela. E aí, com o decorrer do tempo, tem algumas até que
optam por outra via de parto. Estavam decididas em uma e aí optam por outra. Porque veem que o corpo está trabalhando de uma forma legal, está evoluindo bem, e aí mudam de ideia às vezes. Isso é bem interessante, mas eu acho muito bom a gente lembrar que mesmo aquela mulher que já está decidida a fazer uma cesárea e já está com data marcada e tudo certinho, pode sim e deve procurar a ajuda de uma fisioterapia durante toda a gestação, porque as mudanças que vão ocorrer dentro do corpo não difere de uma mulher que vai fazer parto cesárea e o parto normal. O corpo vai ser alterado, o bebê vai crescer da mesma forma. E é justamente esse crescimento que precisa de ajuda, né, Jéssica? Isso mesmo. E aí tem a gente sempre faz um acompanhamento, porque pode acontecer da gestante chegar no consultório e não ter nenhuma queixa, nenhum desconforto, nada, mas no decorrer da gestação ela pode vir apresentar. Então pode vir apresentar uma perda de urina, pode vir apresentar alguma dor, e aí a fisioterapia vai ajudar nisso também, para as disfunções e também como uma forma de prevenção. Eu sempre falo também que a fisioterapia pélvica não é uma preparação para o parto normal, para o parto cesárea, enfim, mas é uma preparação além do parto, para que pós-parto, independente da via que ela escolher, ela não tenha uma disfunção, né? Não tenha uma perda de urina, não tenha uma dor na relação, não venha a ter nenhum desconforto, nenhuma disfunção. E durante esse período da gestação que vocês acompanham as gestantes, quais são as principais queixas que vocês ouvem dessas gestantes? Dores aqui, dor lombar? A fisioterapia ajuda nessa parte também? Sim. Vai depender muito da idade gestacional. Conforme vai chegando para o final, começam os inchaços, que é uma queixa bem comum, dor na região da lombar, dor em região da pelve, pressão na região ali do assoalho pélvico, independente da via de parto, o bebê começa a querer descer, se encaixar. Não sabe, ninguém avisou ele, né? Ele tá seguindo o ciclo natural. Isso. E aí ela começa a sentir desconfortos. E aí a fisioterapia pélvica vai ajudar. Que bacana. É muito bom a gente trazer essas informações, porque tem muitas crenças limitantes em relação a esse assunto. E a gente pode sim escolher fazer uma cesárea e nos cuidarmos durante essa gestação. E hoje a gente entende que a fisioterapia ela é super bem-vinda para qualquer via de parto, justamente para que o pós-parto não traga lembranças negativas, resultados negativos, né? Isso. E vale ressaltar que no pós-parto, independente da via de parto, é bom retornar igual para a fisioterapia pélvica, para a gente trabalhar tudo para reorganizar esse corpo. Então, para reorganizar a região ali do abdômen, do assoalho pélvico, se tiver a cesárea, a região ali da cicatriz, a gente trabalha com os tecidos ali para voltar tudo certinho ao normal, a cicatriz, a gente trabalha essa cicatriz para ela voltar certinho e as outras coisas que sofreram alteração. Nossa, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. E agora você já sabe, se você está gravidinha, é hora de buscar ajuda de uma fisioterapia pélvica, uma fisioterapeuta para você chamar de sua. Eu tenho certeza que ela vai te cuidar e que vai ser muito vantajoso para você, independente da via de parto, certo? Obrigada, querida, e até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre prematuridade com a Tassi, que é a nossa fisioterapeuta neuropediátrica. Bem-vinda ao nosso programa. Oi, boa tarde, muito obrigada. Tassi, queria entender qual a relação de um bebê prematuro com o teu trabalho, com a fisioterapia. Tá. Quando a gente fala sobre prematuridade, nós nos referimos a um perfil de bebê específico, que são os bebês que nasceram antes das 37 semanas de idade gestacional. Então, nascer dentro desse perfil, ele pode significar um conjunto de coisas para esse bebê, um conjunto de desafios, principalmente no que se referem aos ganhos das suas habilidades motoras. Então, a gente precisa ter um acompanhamento depois dessa alta, certo? Sim, exatamente. A recomendação é que o acompanhamento seja multiprofissional. Especificamente no caso da fisioterapia, a gente vai atuar nessa questão dos atrasos de desenvolvimento. Então, nós vamos identificar os sinais precoces que esse bebê apresente de atraso, vamos entrar com a intervenção precoce e otimizar esse desenvolvimento.
Quando a gente pensa nesses marcos de desenvolvimento, a gente tem algo para nos guiarmos, para sabermos se esse bebê está atrasado ou não? Sim, nós temos, né? Então, quando a gente fala sobre marcos de desenvolvimento, nós estamos nos referindo às habilidades que os bebês precisam ganhar no decorrer dos meses, né? Então, existe um sequenciamento que esse bebê precisa passar. Todos os bebês precisam passar, né? A diferença do bebê que nasce prematuro para o bebê que nasce a termo vai ser essa questão do tempo. Mas essa especificidade, o prematuro, ele vai ter ali uma questão de ajuda, vamos dizer assim, com o que nós chamamos de idade corrigida. Existe um cálculo de correção para a idade gestacional desse bebê, que vai considerar o tempo que ele nasceu prematuro, e ali a gente vai usar como base esse parâmetro para a gente poder avaliar se os movimentos que o bebê apresenta hoje são adequados. Olha só que importante, como é bom a gente ter essas informações, porque às vezes a gente, sem informação, o bebê está atrasado e a família nem nota esse atraso. Então, como é importante sabermos sobre esses marcos e termos ajuda profissional, né, Tassi? Sim, até porque quando a gente fala sobre essa questão da avaliação, a nossa avaliação ela não fica somente no campo empírico, né? Então, a gente não faz só pelo olhar. Claro que o olhar clínico ele ajuda, porque às vezes a gente começando com o olhar, a gente já tem toda uma ideia do que a gente vai esperar. Entretanto, a gente sempre usa ferramentas validadas, então nós nos baseamos com escalas de avaliação de uso nacional e internacional. Então, nós nos baseamos em parâmetros internacionais, né? Então, existem outros países utilizando esses mesmos parâmetros para avaliarem os seus bebês. E quando a gente pensa numa intervenção, quanto mais precoce, o resultado mais significativo, Tassi? Então, não tem como a gente falar de forma generalizada, porque cada caso de bebê prematuro tem uma especificidade. Então, nós vamos encontrar bebês ali, por exemplo, que nasceram de 36 semanas, que é uma prematuridade considerada tardia. Esse bebê ele pode ser que ele não tenha tantas repercussões motoras, enquanto o bebê que nasceu ali com 26, que foram 10 semanas mais cedo. Então, nesse bebê, nesse perfil de bebê, eu já posso esperar repercussões respiratórias e motoras associadas, né? E muitas das vezes até quadros neurológicos. Então, como existe uma grande variedade, o que a gente sempre recomenda é que todos esses bebês que nasceram antes dos 9 meses, eles sejam acompanhados de forma periódica por um profissional experiente. Então, o fisioterapeuta precisa fazer parte ali da rotina desse neném que nasceu prematuro. E quando a gente pensa nessa rotina, justamente na sua área, na fisioterapia, o que inclui essa rotina desse bebê prematuro? Tá. A família é o principal suporte do bebê. Então, não existe aquele atendimento sem esse apoio familiar. Então, durante a terapia, a gente trabalha sempre com a questão de acolhimento. A gente passa atividades para essa família realizar com o bebê, então não se limita durante as sessões. Então, a gente vê como é que a rotina do bebê encaixa as atividades na rotina, né? Então, atividades de vários tipos, desde massagem, que é uma excelente forma de estimulação do seu bebê. Então, a gente ensina a massagem, a gente ensina atividades que podem ser realizadas com a criança brincando. De uma forma lúdica, as coisas vão acontecendo e tudo que aquele bebê necessita para atingir os marcos, vocês executam. Sim, sim. Até porque como eles são bebês, eles sempre precisam achar que é uma brincadeira. Que legal. Não é interessante que o bebê pense que é uma tarefa pesada, uma tarefa árdua, né? Então, os bebês, eles são muito sensíveis. O clima com o bebê tem sempre que ser um clima bem leve. Tassi, adorei. Obrigada. Obrigada por trazer essas informações para nós, por dividir um pouco do teu dia a dia, que eu sei que é isso que você faz com muito amor com os bebezinhos. E eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem um bebezinho prematuro por aí, manda mensagem para nós, entre em contato que eu vou te encaminhar para a Tassi. Eu tenho certeza que ela vai tirar todas as tuas dúvidas e, se necessário, cuidar de você e do seu bebezinho. Né, Tassi? Muito obrigada, adorei participar. Obrigada a todos, aguardo vocês. E até a próxima. Até. Vamos falar sobre autismo
com a nossa neuropediatra, a doutora Gabriela. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Gabi, o que a gente precisa entender sobre o autismo? Então, o autismo está hoje em dia em evidência porque vem aumentando muito o número de casos, né? Por vários motivos. Primeiro, porque houve uma abrangência maior dos critérios diagnósticos, porque há um conhecimento maior sobre o autismo, né? Entre os pais, entre os profissionais da saúde, entre os professores, entre os cuidadores de uma forma geral. Então, existe realmente bastante questões a respeito do autismo, né? Por que ele existe, por que ele vem crescendo tanto em frequência, por que a gente tem visto tanto. Mas o mais importante é a gente entender o que é o autismo, né? Como ele se manifesta e entender os sinais precoces para que ele seja identificado ou pelo menos que haja suspeita para que a criança possa ser encaminhada para uma avaliação. Quando a gente pensa nessa avaliação, nesses sinais, muitas pessoas e famílias e até profissionais falam que esse diagnóstico só vem depois dos 2 anos. Isso é verdade ou pode ser antecipado esse diagnóstico? Não, Mari, não é bem assim. É claro que muitas vezes os sinais ficam mais evidentes depois dos 2 anos, né? Na verdade, os sinais ficam mais evidentes quando aumenta a demanda social, né? Quando a criança está num meio em que ela tem convivência com outras crianças. Ela precisa falar. Isso, ela precisa socializar. E de acordo com a idade, conforme a criança vai crescendo, a gente vai esperando mais habilidades sociais dela, né? Então, esses sinais vão ficando mais evidentes. Então, é relativamente mais fácil diagnosticar e aparecem mais as preocupações acerca do autismo depois dos 2 anos. Mas, em alguns casos, a gente consegue ver antes mesmo, né? Com 1 ano, 1 ano e meio, é possível já ver os sinais precoces do autismo. Nem em todos os casos, né? Mas alguns a gente vai poder ver mais precocemente. Quando a gente pensa nesses sinais, Gabi, quais são os sinais, quais são os starts de alerta para os pais, para os cuidadores, para os professores? Então, considerando a criança pequena, né? Considerando em torno de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o que é importante a gente observar, primeiro, a linguagem, né? O desenvolvimento da linguagem, se a criança está desenvolvendo, está aprendendo a falar, já está falando as primeiras palavrinhas em torno de 1 ano, né? Frases curtas, pelo menos em torno de 2 anos. Quando isso não ocorre, já existe um atraso de linguagem e a gente precisa investigar o motivo. Independente da causa, a gente precisa investigar, né? Além disso, a gente precisa observar como a criança reage quando ela está num ambiente com os seus pares, ou seja, com crianças em idade semelhante. A criança precisa, nessa idade, a gente espera que a criança inicie interações sociais, que ela procure outras crianças espontaneamente, que surja o interesse, que ela demonstre interesse em crianças em idade semelhante. Então, quando isso não ocorre, quando a criança fica muito isolada, a gente precisa ligar um sinal de alerta para entender os motivos disso. Quando a gente dá o diagnóstico, o seu filho tem autismo. Qual é a diferença dessa criança que tem autismo para uma criança que não tem autismo? O que é o autismo? Então, o autismo, ele não é uma doença propriamente dita. Isso é importante a gente frisar. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um cérebro com estrutura normal, mas que provavelmente, a gente não sabe as causas ainda do autismo, mas que por algum motivo funciona um pouco diferente, né? O desenvolvimento da criança fica um pouco diferente. E ele se caracteriza principalmente pelo atraso no desenvolvimento da linguagem, e aí é importante a gente pensar na linguagem verbal, falada, e na linguagem não verbal, que é aquela dos gestos, né? Dos símbolos, de apontar, das expressões visuais e da forma como a criança reage às expressões faciais. Além do atraso na linguagem, movimentos estereotipados, repetitivos, na verdade um padrão restrito de interesses, atividades
que a gente pode classificar como estereotipias, então, ou com hiperfoco, com dificuldade de se atentar a outras coisas, né? Um hiperfoco em alguma atividade ou algum objeto específico, ou algum objeto fora da dinâmica normal da criança, né? A ausência de reciprocidade social, de dar continuidade a uma troca durante uma conversa, né? A linguagem, da continuidade, a troca de turnos numa conversa. E essa dificuldade social, esse padrão restrito de atividades e interesses e o atraso na linguagem. É basicamente isso e o desenrolar dessas características que a gente vai precisar avaliar. Mas é importante também a gente lembrar que não existe um marcador biológico, não existe um exame específico que diga positivo ou negativo para o autismo. O diagnóstico é clínico, né? A gente vai se basear no comportamento, na avaliação do comportamento da criança e também no relato dos pais, cuidadores, professores, terapeutas, das pessoas que estão no cuidado diário com a criança. Gabi, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós, por dividir tanto conhecimento e conteúdo conosco. Eu espero que você tenha gostado, mas se ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum outro tipo de pergunta, manda mensagem para nós que nós encaminhamos para a nossa neuropediatra. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar a entender mais ainda sobre esse assunto. E melhor ainda, se você for aqui de Florianópolis, da Grande Florianópolis, quem sabe você não agenda uma consulta com ela e tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que ela vai te acolher e acolher o seu filho. Obrigada, Estarei querida. à disposição. Até a próxima. Obrigada, Mari.